Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Bondoso Deus, te peço que abra nossos corações para recebermos mais da tua palavra e que essa aprendizagem, Senhor, venha, ó Pai, somente do teu coração mediante a tua vontade. Amém. O estudo de hoje é a lição 6, com o título Ainda não é o fim. O texto base dessa lição é Marcos, capítulo 13, mas eu vou destacar aqui com vocês 2 versículos para iniciarmos os nossos estudos. Os versículos 5 até o 7, que diz assim: Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus, ao sair do templo, ouviu um de seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção. Este templo não foi o que o rei Salomão construiu, e que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico. Nos dias de Jesus, o que temos é o segundo templo, que foi reconstruído no período persa e remodelado por Herodes o Grande. A beleza do templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir os elogios de seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Você pode verificar essa citação em Marcos 13, versículo 2. Ao profetizar, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento. Você pode verificar as passagens em Miqueias, capítulo 3, versículo 12, e Jeremias, capítulo 26, versículo 18, assim como no capítulo 9, versículo 11, que também profetizaram em seus dias contra a nação de Israel e o templo. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. Através de um coração quebrantado e contrito, Deus é a nossa única fonte de segurança e paz. O templo, o culto que ali acontecia, tudo isso havia se transformado em idolatria. E nós também precisamos ter cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Deus deve ser sempre o alvo. 3 perguntas surgem na comparação de Marcos 13, versículos 3 e 4, com Mateus 24, versículo 3. Primeiro, quando será a destruição do templo? Segundo, quando será sua vinda com poder e glória? Terceiro, quando será o fim do mundo? Os verbos no imperativo, neste capítulo 13 de Marcos, revelam não apenas as respostas de Jesus para estas perguntas que acabei de citar, mas o cuidado pastoral para com a sua igreja. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Em Marcos 13, versículos 5 e 6, diz: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história, porque tem acreditado nos sinais de seus dias, como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus: guerras, rumores de guerra, terremotos e fome. Esses sinais
aconteceram e acontecem em diferentes períodos da história. À luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. É por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje houve um tremor de terra ou rumores de guerra. Confirmando o que já foi dito sobre a importância de conhecer o Evangelho e o Senhor Jesus, temos em Colossenses 2, versículos 2 e 3, mais um versículo de apoio, onde o apóstolo Paulo fala à igreja: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, a importância de conhecer realmente a palavra, né? Conhecer o Evangelho de Cristo é justamente para que você não venha a ser enganado. E só através da Bíblia que você conhece, você pode conhecer, né, os mistérios, né? Porque quando você conhece o Evangelho de Cristo, você se aproxima mais da pessoa que é Cristo e você passa a conhecê-lo melhor. E só através dele é que é revelado os mistérios do Pai. Tá aí a importância de você conhecer o Evangelho. Tenham cuidado na hora do sofrimento. Em Marcos 13, versículo 9 diz: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis, como testemunho a eles. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo. Jesus nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição, sem se desviar do caminho. É na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra nossa fidelidade com favores. Caso fosse assim, nossa relação com Ele seria mercantilista e o nosso caráter mercenário. Jesus nos ensina fidelidade incondicional a Deus, o seu Pai e nosso Pai. Perseverança na fé, na adversidade, é o que se espera de seus seguidores. Em um mundo que rejeita a Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. A melhor maneira de fazê-lo é vivermos cheios do Espírito Santo, porque ele nos capacita quanto ao que falar e quanto ao que fazer. Em Marcos 13, versículo 11, ele diz: por isso, Jesus nos diz: não se preocupem quando a hora da perseguição chegar. Digam o que Deus lhes der para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Em Marcos 13, versículos 28 e 29 diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falsos mestres. Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus,
ou em seu lugar em diferentes tempos de nossa história. Elas podem confundir os crentes que não aprenderam bem a palavra de Deus. Satanás e seus servos operam sinais e prodígios com propósitos malignos, realizam plágios, imitações fraudulentas do poder de Jesus e torcem o sentido de suas palavras com propósitos escusos. Vocês podem verificar em Marcos 13, versículo 22, e também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Esses versículos vão tratar justamente sobre essas pessoas que vêm com esses propósitos malignos, né? Sobre a influência, né, do inimigo e seus propósitos escusos. Então, dê uma verificada nesses versículos. A respeito do que acabei de ler no slide, deixo 2 versículos que podemos usar como orientação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, diz: Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, a palavra ela já está orientando. Leia o que está escrito na Bíblia e verifique se estão as coisas acontecendo de acordo com o que está escrito lá. E retenha apenas o que é bom, tá? Fique com o que é bom, esteja atento. Um outro versículo é em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, que diz: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, estejam atentos. Se você vê pessoas, né, que estão deturpando a palavra de Deus, né? Elas não concordam com a sã doutrina, porque o que está escrito na Bíblia é proveniente da vontade de Deus, é a própria palavra de Deus, né? Então, se ele está contra tudo aquilo ali que está escrito, já é algo errado. Você já pode pegar e ficar alerta, porque não provém de Deus. Está sendo, com certeza, usado pelo maligno, tá? Se essa pessoa é orgulhosa, ela não é piedosa, ela usa a palavra de Deus para enriquecer, tá? Ela usa a palavra de Deus para corromper pessoas, né? Porque ela distorce a palavra, né? E usa como fonte de lucro, também não é proveniente de Deus, não é um servo usado por Deus. É ao contrário, é um servo usado pelo maligno, porque infelizmente Satanás também tem seus servos. E nós precisamos estar atentos a essas situações. Tenham cuidado de orar e vigiar. Em Marcos 13, versículos 32 a 37 diz: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé
no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Em Filipenses 4, versículo 19, diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as maiores necessidades que temos são espirituais. Amor em um mundo cheio de ódio, esperança em um mundo sem esperança, alegria, paciência, sabedoria. Tudo isso, né, que eu acabei de citar aqui, né, são os frutos do Espírito, né, e você pode verificar em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Também em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, você vai verificar nesses versículos que está falando sobre a aprovação da nossa fé, que produz no final da provação, a perseverança, né? Então, dê uma olhadinha nesses versículos para um aprofundamento maior do seu estudo. Para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo, com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus, no dia de sua volta. Em Efésios 6, versículo 18, diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Então, aqui está dizendo que a gente tem que estar orando, né, no Espírito em todo o momento, né, pedindo a Deus que permaneça conosco, né, e tenha misericórdia de nós, nos fortalecendo, né, e diz que a gente precisa estar atento o tempo todo e perseverante nessa caminhada. E mais do que isso, nós precisamos orar pelos nossos amigos, nossos irmãos, né? Nós precisamos estar sempre orando ali por eles, né? Que fala assim, na oração por todos os santos, esses santos são os santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, são os nossos irmãos. Nós precisamos estar orando uns pelos outros para que nós sejamos também fortalecidos, ok? Então, tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último. Conclusão. Perguntas surgiram no estudo de Marcos, capítulo 13. Primeiro, quando será a destruição do templo? Segundo, quando será a sua vinda com poder e glória? Terceiro, quando será o fim do mundo? Em resumo, as respostas de Jesus são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Você pode verificar em Mateus 24, versículo 36. Sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito com suas tropas romanas que tomaram a cidade de Jerusalém, incendiando o templo. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. As perseguições sofridas pela igreja primitiva, à luz do Novo Testamento, servem de alerta para nós, pois o mesmo que Jesus ensinou para ela se aplica ainda hoje. Os seguidores de Cristo compartilham com ele das mesmas perseguições, sofrimento, missão e morte, não apenas da glória da ressurreição e da vida eterna. Você pode verificar em Marcos 8, versículos 34 e 35, que diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará.
Vamos, pois, continuar servindo-o com fé e amor. Estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigiem e orem. Essa foi a nossa lição de hoje. Permaneçam no Senhor. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!